E aí galera, tudo bem? Nós vamos agora fazer uma revisão sobre o módulo 3, que é sobre o reino Monera, ok? Que é o reino das bactérias e cianobactérias. Começando sempre, mais uma vez, sempre for estudar um reino, pensa primeiro nas características gerais. Então, o reino Monera, quais são as características gerais? É o reino das bactérias e cianobactérias. Tá? O ciano aqui não está de azul à toa, tá? Porque quando essas bactérias são analisadas ao microscópio, elas têm uma coloração meio azulada assim. Tá? Então, elas acabaram recebendo esse nome de cianobactérias. São organismos unicelulares, tá? Somente unicelulares. Não existe bactéria pluricelular. Tem aí uma desconfiança de algumas espécies multicelulares aí, começaram a vir recentemente, mas isso ainda está muito a nível evidência muito não está muito bem estabelecida, tá? Então, no geral, reino Monera indivíduos unicelulares. São procariotos. O que isso quer dizer? É um núcleo sem membrana. Já vi, tem muito livro, tem muita fonte que vai dizer que eles não têm núcleo, mas isso não é verdade, ok? Só para a gente comparar eucariontes com procariontes. Vamos comparar uma célula eucariótica com uma célula procariótica. Na célula eucariótica, a gente tem o núcleo aqui delimitado por uma membrana. E nesse outro aqui, você não tem bem uma membrana. Aqui no desenho parece que é uma membrana, mas não é. É só uma região onde você tem uma maior concentração de ácidos nucleicos, tá? Que é o DNA ali da bactéria. E esse DNA pode ficar espalhado também para outras partes do citoplasma. Mas não quer dizer que ele não tem núcleo. Só quer dizer que o núcleo não tem membrana. O que mais? Ó, são organismos heterotróficos ou autotróficos. E aí é que vem a grande questão aqui da separação do reino. Os organismos heterotróficos são as bactérias, tá? E os organismos autotróficos são as cianobactérias, ok? Então, cianobactérias são as bactérias que fazem fotossíntese. Cuidado, porque antigamente você pode ver muitas fontes, isso tem muito na internet que eu já vi, tá? Dizendo que as cianobactérias são conhecidas como algas azuis. Cuidado com esse termo, porque bactéria não é alga. É porque cianobactérias antigamente eram classificadas como algas. E aí depois viram que elas não eram algas porque elas são procariontes. As algas são eucariontes. Ok? O que mais? Tem um DNA circular. Então, esse DNA circular aqui, ó, ele faz bem um círculozinho. E aí, essa é uma das diferenças entre procariotos e eucariontes também. A estrutura bacteriana. É, vamos começar de fora para dentro. Vamos começar falando sobre a cápsula. A cápsula é uma proteção extra. Cuidado, por quê? Se não é uma proteção extra, quer dizer que nem sempre ela pode estar presente. Tem bactéria que tem cápsula, tem bactéria que não tem cápsula. Ok? Então, isso varia de espécie, isso varia das condições ambientais, tem várias condições para que uma bactéria desenvolva a cápsula. Parede celular é algo que está sempre presente. Ok? Então, a parede celular é uma estrutura bacteriana sempre presente. Toda bactéria tem parede celular. Bactéria que perde a sua parede celular, que tá íntegra, mas depois ela não consegue sintetizar, ou não consegue reparar a sua parede celular, ela morre. E esse é um dos mecanismos dos antibióticos. Muitos antibióticos fazem poros na parede celular e aí esse conteúdo celular aqui acaba saindo. Tá? Então a parede celular é uma proteção, é o que está delimitando a célula, que está delimitando a membrana plasmática. Okay? Dentro lá da célula tem o citoplasma. O que mais nós temos aqui? Nós temos ribossomos. Né? Os ribossomos. Os ribossomos fazem proteínas. Como é que a bactéria, como é que todo ser, o que é que todo organismo precisa para sobreviver? Proteína.
Né? Proteína é o que vai fazer 90% das nossas estruturas. Então, eles também têm que ter estruturas de proteção de produção de proteínas, que são os ribossomos. Tem o plasmídio. Plasmídio é muito interessante, dá para fazer uma aula só sobre plasmídio. Plasmídio é uma estrutura de transferência de genes. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma bactéria pode transferir genes para outra bactéria através de sequências genéticas nessas estruturas chamadas de plasmídio. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente que a biotecnologia, a gente pode explorar essa característica das bactérias para transferir genes de interesse entre diferentes bactérias e botá-las para produzirem alguma proteína de interesse para a gente. A gente vai ver um pouquinho mais disso mais para frente. E tem também a pile ou fímbrias, tá? Que não são necessariamente a mesma coisa, mas são estruturas que estão ali na membrana plasmática e fazendo uma passagem ali de citoplasma para membrana e cápsula. A gente vai entender mais para frente qual é a importância dessas pilhas ou fim, como é que elas funcionam, mas elas são estruturas de aderência e conjugação bacteriana. A aderência é juntar uma na outra. Então, quando a gente vai ver depois que as bactérias, quando elas estão transmitindo o plasmídio, né, elas podem fazer uma ponte que a gente chama de conjugação bacteriana entre bactérias. E aí essa pilha aqui é o sistema de aderência. Essa pilha aqui também, ela é um fator crucial para que bactérias parasitas que invadem o nosso corpo, que se aproveitam da gente, elas consigam ficar mais aderidas aos nossos tecidos e não sejam levadas pelo fluxo sanguíneo, pelo fluxo da urina, ali no rim, na bexiga, na uretra, no intestino. São regiões, são órgãos onde você tem fluxo de fluidos. Então, bactérias que têm essa pile, elas conseguem se aderir e é mais difícil de eliminar elas somente pelo fluxo, somente pelo fluido. O fluido poderia levar muitas, acaba levando aquelas que não têm pile ou a pile não está bem aderida. Ok? O que mais nós temos? O flagelo. O flagelo também é uma estrutura que ela pode estar ausente também. Nem toda bactéria é flagelada. Mas o flagelo, você precisa saber que ele é uma estrutura de locomoção. E é uma estrutura comum não somente a bactérias. Outros micro-organismos também podem ter flagelos, como os protozoários, células de fungos e as nossas próprias células também. Nós temos células flageladas. O espermatozoide tem um flagelo. E a região nucleoide, que é onde fica uma maior concentração de DNA na bactéria. Ok? Não é um núcleo, não chega a ser chamado bem de um núcleo, mas é um nucleoide. Por isso que procarionte tem núcleo, só que esse núcleo não está delimitado por uma membrana. Aqui é um pouco sobre a morfologia bacteriana, tá? Que são os cocos, os bacilos, vibrião e espirilo. Tá? O coco aqui, o nome está dizendo, né? Parece um coco. É bem redondinho assim, bem, parece uma bola mesmo, uma bola de bilhar, uma do ladinho da outra. O bacilo é o bastão, é o bastãozinho, tá? O bacilo é uma forma de bastão. O vibrião é como se fosse um bastão, só que ele tem uma dobrinha aqui, ó, tá? Uma dobrinha. E o espirilo, ele está em forma de espiral. Ele vai fazer uma espiral. Então aqui, ó, é uma microscopia de luz de bacilos, lactobacilos. Aquele lactobacillus que vem no Yakult. Esse negocinho aqui, professor. Esse trequinho pequenininho aqui. Ó. Tá? Isso aqui eles estão numa célula. Isso tudo aqui ó, é uma célula. Essa região no centro aqui é o núcleo. Olha uma célula aqui, quantas bactérias tem numa célula? Tá vendo aqui? Muitos lactobacilos. Só que esse aqui é um bacilo bonzinho, né? A gente toma o Yakult e ele faz bem pra gente. Porque essas bactérias elas se aproveitam de algumas coisas que a gente acaba não digerindo lá no intestino e transformam em outros compostos que ajudam ali no metabolismo do intestino. Aqui são os cocos, né? Ó, bem bolinha, parece um monte de coco,
Tem uma bolinha assim, uma do ladinho da outra, tá? Cada uma dessas daqui é uma bactéria. Aqui é o Vibrium schülleri é o causador da cólera. Aí, ó, pode ver que ele tem uma pequena curvinha, assim, parece uma barriguinha. E flagelado, ó, tá vendo? Isso aqui tá com a flagelo. Perceba que é o flagelo. E esse é o treponema pálido. Esse aqui é o causador da sífilis. Então, você pode ver que ele está em formato de espiral, ó. Espiralzinha aqui, ó. Essa espiralzinha aqui. Mas por que a gente estuda bactéria, né? Isso aí, para algumas pessoas pode ser óbvio, para outras nem tanto. Então a gente vai ver um pouco agora de importâncias das bactérias. Vamos lá, primeiro, tem uma importância patogênica, elas podem causar doenças. Doenças. Essas doenças podem acabar sendo bem prejudiciais para a gente. Tem o tétano, tem outras doenças que não são tão problemáticas assim. Essas aqui são as mais problemáticas, podem chegar até causar morte. Então nós temos tétano, nós temos cólera, tuberculose, hanseníase, coqueluche, leptospirose e febre maculosa. Essas são as que tem lá na apostila, mas tem muito mais do que essa daqui, tá? E não, como essa aqui é uma aula de revisão, eu não vou me adentrar muito nessas as características de cada doença, não. Mas o que a gente precisa saber é a bactéria também, ela não é só problemática, ela também tem uma importância ecológica, ela tem uma função ecológica que é boa em relação aos outros organismos, uma relação com os outros organismos e traz benefícios para nós e para a natureza de uma forma geral, que é a decomposição. Ué, professor, mas não é só os fungos? Não. Bactérias também são decompositoras. Elas também participam do ciclo do nitrogênio. Não sei se você lembra do primeiro ano, mas a gente, quando fala sobre ciclo do nitrogênio, quem retira o nitrogênio do ar e fixa ele no solo são as bactérias que tem ali, principalmente bactérias associadas a raízes de leguminosas. Não vou entrar nesse quesito agora, mas só para dar uma relembrada, assim, se você não lembra, procure algumas coisas aí na internet, vê um livro aí falando sobre o ciclo do nitrogênio. E ela também faz relações mutualísticas, ou seja, ela traz benefícios para outros organismos e, ao mesmo tempo, tira um benefício desse organismo. Tá? É uma relação mutualística. É quando você tem dois indivíduos que estão se relacionando entre si, dependente, pode ser proteção, pode ser para obter nutriente, não importa. O nome só está relacionado a benefício para ambos os lados e com dependência, ok? Aí seria um mutualismo obrigatório. E elas também têm uma importância biotecnológica. Tá? As bactérias são muito utilizadas para clonagem de DNA e de proteínas, que a gente vai falar daqui a pouco, e para biorremediação, que nós também vamos falar daqui a pouco. Em relação às doenças, o que é importante a gente saber? Ah, professor, preciso saber sintoma, diagnóstico, não sei o que. Calma, vai devagar. O mais importante é você saber como prevenir, tá? Como prevenir. Ou seja, como realizar profilaxias. Então, profilaxia é método de prevenção. Então, são doenças com profilaxia simples. Saneamento básico, cuidados pessoais, ou seja, higiene pessoal, e aqueles que são transmitidos por mosquitos, por rato, como por exemplo a leptospirose, a febre maculosa, que é transmitida por carrapato. Então, é um vetor. Ou seja, mais uma vez, não pode esquecer, vetor é quem transmite, mas quem causa a doença é a bactéria que está dentro do vetor. Então, quem transmite é vetor, quem causa é agente etiológico. Tá? Então, você pode fazer um controle dos vetores ou um controle do agente etiológico. Como nesse caso aqui é mais fácil controlar o que é visível, o que está a olho nu, a gente faz então um controle dos vetores. Então aqui, ó, só para fazer uma revisão básica aqui sobre o ciclo do nitrogênio, você tem lá o nitrogênio no ar, né, o nitrogênio no ar, e aí ele pode cair lá
através de raios, da água e de outros fatores, até a próxima aproximação do nitrogênio atmosférico aqui, passando aqui pelo ar, aqui pelos poros do solo, você tem bactérias que vão transformar esse nitrogênio em amônia. Aí vai ter lá toda uma conversão de amônia em nitrito, esse aqui, depois em nitrato, e aí esse nitrato pode ser absorvido para as plantas, e aí os animais comem as plantas e a gente come os animais. Ou também a gente pode comer as plantas, ou os dois ao mesmo tempo. E aí você também tem bactérias que transformam esse nitrogênio aqui no solo de volta para o ar, tá? Que é uma desnitrificação. Isso aqui é um resumão básico aqui do ciclo do nitrogênio. Então, ela também faz as relações mutualísticas aqui. Ela está fazendo uma relação mutualística. Essas bactérias ficam muito nas raízes das plantas. Então, elas ficam aqui fixadas nas raízes das plantas, obtendo ali nutrientes da planta, que a planta faz fotossíntese, e aí elas, por estarem próximas da planta, o que elas dão de benefício para a planta? Elas dão um nitrato para a planta fazer suas próprias proteínas. Tá? Por isso que é importante o ciclo do nitrogênio, é para ter ali, para inserir o nitrogênio na cadeia alimentar. Elas são decompositoras, ó, aqui, ó, estágios de putrefação. Putrefação é entrando em decomposição, mesma coisa que decomposição, tá? Então aqui, ó, um porquinho aqui, recém-abatido, e aí ele vai ficando dessa forma, depois vem para cá, depois ele fica assim. Isso aqui é tudo por ação de bactérias decompositoras e fungos, tá? Os dois ao mesmo tempo. É interessante pensar esse lado aqui, que você sabendo quais são as espécies mais prevalentes em cada estágio de decomposição desses aqui e de outros estágios que estão sendo não estão evidentes aqui, a pessoa que trabalha com perícia criminal, por exemplo, ao saber quais são as bactérias detectadas ali, ela já pode ter uma estimativa do tempo que aquilo ali está em decomposição. Então pode saber em quanto tempo a pessoa já morreu, o animal foi abatido. Tá? A nível de perícia, é claro que são para pessoas, então ele pode saber ali mais ou menos há quanto tempo aquele corpo está ali, se é comum ter bactérias, por exemplo, em um ambiente assim de grama, como está ali. Enfim, é uma questão aí é bastante estudada, uma questão da biologia muito estudada aí em relação à perícia criminal. E aqui é uma outra importância ecológica, biorremediação, que é pouco citado nas aulas. Essa importância aqui, o que é uma biorremediação? Remediação é você usar um remédio, é você curar alguma coisa. E bio é porque você está usando um organismo. Então, nesse caso aqui, a gente está usando, eu estou usando aqui um exemplo de um organismo que ele vai metabolizar um contaminante orgânico, tá? Ou seja, ele vai ser introduzido num ambiente poluído. E aí, quando ele está nesse ambiente poluído, ele transforma o contaminante em algo que é menos tóxico, extremamente menos tóxico. Então, por exemplo, gases inócuos, CO2 e água. Então, a gente pode usar esses organismos em ambientes poluídos para diminuir o nível de poluição. Tá? Isso aqui é um resumão bem grande assim de biorremediação. Não é tão fácil, não é tão simples assim. Mas aqui é só para vocês pegarem a ideia por que é tão importante estudar as bactérias e os seus metabolismos, as suas formas de sobrevivência. Aqui é uma outra importância biotecnológica, que é usar bactérias para destruir tumores. Então, a gente tem ali uma forma de fazer uma engenharia genética de transformar bactérias que são causadoras de doenças, retirar o fator que causa doença e deixar com que ela apenas sobreviva no ambiente que a gente quer. Então, nesse caso aqui, é em relação ao tumor. Então, essas bactérias aqui, elas são reprogramadas para invadir tumores e destruir as células tumorais. Então, aqui ó, é antes, tá? Before, é antes de estar lá com as bactérias. E aí depois aqui, ó, after, é depois que foi inseridas as bactérias. Veja que muitas das células já foram destruídas. Uma outra importância biotecnológica aqui, ó, clonagem de proteínas, clonagem de DNA. O que a gente faz? A gente pega lá o plasmídio da bactéria, coloca ele faz um tratamento químico com ele, com enzimas, de que a gente retira um pedaço desse plasmídio,
para ele ficar vazio, um pedaço. Para que a gente possa inserir um pedaço de um gene, de um DNA, por exemplo, humano. Um gene para produzir insulina, que é muito comum. Então, a gente tem lá no nosso DNA uma sequência genética relacionada à produção de insulina. Então, a gente pode pegar essa sequência, extrair ela de um DNA nosso, de pele, por exemplo. Ela vai matar um ser humano? Não, não precisa matar alguém para tirar o DNA dele. E aí você pega esse pedaço de fragmento aqui, insere lá no plasmídio. Esse plasmídio agora vai estar recombinado. Por que o nome é recombinado? Porque ele combinou com outro DNA que não era da bactéria ali de qual foi retirado. E aí a gente vai inserir esse plasmídio em outra bactéria. E aí ela vai agregar esse plasmídio e vai começar a se multiplicar, tá? A se multiplicar. E aí a gente coloca essas bactérias aqui para se reproduzir num meio de cultura, a gente chama de meio de cultura, que é um ambiente, um negócio que a gente vai botar ali um monte de nutriente para deixar as melhores condições de multiplicação para as bactérias. E aí a gente põe essas bactérias agora para se multiplicar mais ainda. E aí quando a gente achar que já tem o suficiente, e aí elas vão estar lá produzindo lá aquilo que a gente quer, por indução nossa, a gente usa ali também por tratamento químico, começa a fazer com que esse DNA seja transcrito no RNA mensageiro. Você tem que lembrar lá nas questões de um pouco que a gente falou de vírus também, de DNA, vai fazer RNA, da RNA faz a proteína. E aí então ela vai estar produzindo insulina, insulina, insulina. A gente faz isso aqui em grandes quantidades, depois só destruir essa célula aqui com tratamento químico e fazer uma purificação. Quando a gente destruir essa célula, ela vai liberar um monte de coisa, mas a gente só quer insulina. Então tem métodos químicos que dá pra gente pegar só a insulina. Aí é uma questão muito legal da bioquímica. Ah, professor, quer dizer então que biólogo tem que saber química? Tem que saber química. Vamos voltar para essa parte aqui, para falar um pouco de novo sobre as doenças. E aí você pensa assim, mas aqui eu estou vendo que as doenças aqui são formas de prevenção, certo? Mas e aí, se a profilaxia falhar? Se a gente não conseguir fazer essa prevenção? Se der uma falha de saneamento, de higiene pessoal, comi um biscoito, comi um negócio na rua que não estava bem preparado, não lavei a mão. E aí, você pegou a doença. Como é que a gente vai fazer agora? A gente tem os antibióticos, né? A gente pode combater bactérias utilizando antibióticos. É isso aí. O antibiótico serve justamente contra e somente bactérias. Ok? Então tem muita pegadinha em questão por aí, muita coisa zoeira na internet de receita de antibiótico contra vírus. Não funciona, porque essas bactérias elas têm proteínas específicas lá na sua membrana e na sua parede celular, da qual é onde esses antibióticos aqui eles acabam se ligando. Então eles só reconhecem aquilo que é bacteriano. Tá? Então, aí vem mais uma importância de estudar bactérias, fungos, protozoários, qualquer outro organismo que seja patogênico. Porque aí a gente pode desenvolver métodos de prevenção, métodos de combate específicos somente para ele. Então, quando você toma um antibiótico, o antibiótico, ele, como eu falei lá na parte de estrutura bacteriana, eles acabam fazendo poros na parede celular. Aí você poderia se perguntar, pô, mas ele poderia fazer poros também na membrana, né, e acabar atacando a gente. Mas nesse caso aqui, eles se aproveitam de alguma coisa que tem somente em bactérias. E aí esse remédio, então, ele é específico contra bactérias. Por isso que ele não funciona em vírus, porque ele só reconhece as estruturas celulares que tem somente em bactérias. Mas cuidado, se você usar um antibiótico com muita frequência, pode ser ruim, ok? Isso tem a ver com a resistência a antibióticos, tem a ver com seleção natural. Vamos ver rapidinho aqui como isso funciona. Então a gente tem aqui, ó, um monte de bactériazinha, que está aí, vamos dizer, no seu corpo agora, que você está com, sei lá, com uma
uma dor de garganta, uma infecção bacteriana na garganta. E aí você vai tomar um remédio. Você está tomando lá um antibiótico. Então esse antibiótico você vai tomar, aí ele vai começar a matar as bactérias, vai começar ali a causar a lise celular, causar destruição celular. Mas perceba, ó, que essa bactéria tem um negocinho diferente aqui no meio dela, ó. Tá vendo aqui? Ela não foi eliminada. Eu tô usando exemplo só de uma, mas na realidade não é só uma, são algumas. Então você acabou eliminando as que não tinham essa característica aqui. Então essa daqui, ela permaneceu. Essa daqui então é uma bactéria resistente ao antibiótico, que pode ser chamada de superbactéria. Se a gente toma muito antibiótico por muito tempo, a gente acaba fazendo isso aqui. Essa bactéria então, ela vai ter mais disponibilidade de nutrientes porque as outras foram eliminadas. E aí quando você tomar o remédio de novo, ó, agora você só tem as bactérias que foram selecionadas ali, que tem essa característica da resistência ao antibiótico. Então o uso indiscriminado de antibiótico está levando ao desenvolvimento de várias superbactérias justamente por esse mecanismo aqui de seleção natural, que é a seleção do mais adaptado. Nesse caso aqui, como é que foi essa seleção? A gente, ao usar o antibiótico, eliminamos aqueles que não estavam adaptados. Quem sobreviveu? O que estava adaptado, o que tinha a resistência, o que tinha esses negocinhos aqui no meio, esse gene de resistência ao antibiótico. Faz alguma proteína que faz com que o antibiótico não seja efetivo ao se ligar aqui na membrana da bactéria, na parede celular da bactéria também. E aí então, agora, por não ter a competição com outras bactérias, por ter mais disponibilidade de nutrientes, ela consegue se reproduzir mais e dominar o ambiente. Tá? Então, existe aí uma grande preocupação com isso. Isso é real. A ONU tem uma lista de 12 patógenos bacterianos que já foram declarados como de emergência porque nenhum antibiótico atual funciona bem contra eles. E isso aqui é caso de morte, assim, muita morte em todos os países anualmente. Quem tiver curiosidade aí, dá para pesquisar isso aí para ficar sabendo um pouquinho mais, que pode até cair em prova. E aí, por exemplo, quais são os perigos relacionados a isso, né? Você tendo alguém que está passando mal, e aí tá com uma superbactéria, pode ser só uma dor de barriga mesmo. E aí essa superbactéria aqui, ela pode acabar caindo em outros lugares e transferindo plasmídio, transferindo o gene de resistência para outras bactérias no esgoto, na água, ali no ambiente mesmo, onde for que a bactéria estiver entrando em contato umas com as outras, ela pode estar transmitindo esse plasmídio. Então, aqui algumas recomendações, por exemplo, para evitar que a superbactéria atinja outros pacientes infectados são isolados. Então, quando isso está num ambiente hospitalar, por exemplo, e aí é detectado que um paciente está com uma superbactéria, ele acaba ficando isolado. A mesma coisa está acontecendo com o coronavírus agora. Só que o coronavírus é vírus. Isso aqui é questão de bactéria. Mas para você entender como que essas superbactérias elas são tão ruins, assim, a nível tão preocupantes, que aí a gente tem que isolar esses pacientes. Mas a gente está falhando muito nisso, porque o que acontece? Essas bactérias, muitos hospitais, eles não têm um cuidado específico para essas coisas, porque eles têm que cuidar de um monte de paciente ao mesmo tempo, muita gente, muita coisa para fazer, e acaba acontecendo isso aqui, ó. Superbactéria encontrada em 5 praias da Zona Sul. Isso aqui é uma notícia de 2016. Tá? 2016. Essa superbactéria foi encontrada em 5 praias lá da Zona Sul pela UFRJ, especialista da UFRJ. É uma bactéria KPC. É o nomezinho dela. E isso aqui como é que ela foi parar lá? Pelo esgoto, tá? Esgoto clandestino, esgoto não tratado. E aí vai acabar indo para a praia. Você pode acabar indo numa praia, por exemplo. Isso aqui foi na areia mesmo, não foi nem na água não, tá? E aí na areia mesmo ali você pode ter essa superbactéria que
se entrar em você e conseguir se desenvolver para tratar ela, pode ser um perigo. Tá? Nesse caso aqui, diz aqui que é sem alarmismo, porque a chance dessa bactéria assim, realmente infectar alguém não é tão fácil. O sistema imunológico, muitas vezes, ele consegue combater ela. Mas, quando não acontece, é complicado ter um tratamento. Então, é melhor prevenir do que remediar. É melhor ter a noção de que os antibióticos eles devem ser usados com cautela e não indiscriminadamente, como muitas pessoas acabam tomando. Aí tá, sei lá, ele tá receitado para tomar por 15 dias, o cara acaba tomando 30. Acaba favorecendo aí a seleção de bactérias que tem essa resistência, esse gene de resistência. Então, tudo isso que a gente falou até agora foram consequências da reprodução bacteriana, tá? Ela está ali sobrevivendo para se reproduzir. Então, se causa doença, é porque a bactéria está se reproduzindo. Se traz benefício, se tem uma função ecológica, é porque a bactéria está se reproduzindo. Então a gente vai ver agora como é que é a reprodução bacteriana. A principal é a forma assexuada, tá? Que é chamada de divisão binária ou fissão binária ou cisipariedade. Tem esses três nomes. Que é a formação de clones, ou seja, possui o mesmo DNA e mesmo tamanho. É semelhante. Então aqui a gente tem uma célula-mãe em que ela vai sintetizando proteínas, sintetizando proteína, vai produzindo, vai crescendo, vai duplicando o seu material genético, que vai chegar uma hora em que vai ter esse início de separação aqui e vai formar duas células idênticas. Ok? Então isso aqui é a divisão binária nas bactérias. Isso também acontece com fungo, acontece com protozoário, acontece com alga unicelular. Então, só que o único que tem DNA circular nessa forminha aqui, tá, é a bactéria. E tem também a reprodução sexuada, que é uma polêmica. Por que é uma polêmica? Porque os livros de ensino médio vão dizer que isso é uma reprodução sexuada, mas na verdade não é uma reprodução sexuada. Okay? Porque para ter uma reprodução sexuada, você tem que ter a união de duas células carregando genes em que elas vão se fundir e formar uma só. Nesse caso aqui das bactérias, elas não se fundem e formam uma só, mas você tem uma transferência de material. Foi aquela ponte que eu falei lá. Lembra aquela ponte para transferir plasmídio? Então, aí a gente chama que quando essas bactérias fazem essa ponte e as outras formas que a gente vai ver agora, a gente tem livro que acaba chamando de reprodução sexuada. Tá? Então, se cair numa prova de reprodução sexuada, que está falando sobre essas três aqui, reprodução sexuada bacteriana. Tá? Mas, lembra que isso é polêmico, porque na verdade não é uma reprodução sexuada. Então, elas podem ser três tipos. Tá? É uma conjugação, que é o que eu já falei, que vai ser o primeiro que a gente vai falar aqui agora também, vou mostrar melhorzinho. A transformação e a transdução. Então, conjugação, transformação, transdução. A conjugação é uma transferência direta por contato. Então você tem lá duas bactérias, ó, aqui tem uma e aqui tem uma. E aí elas vão fazer uma ponte citoplasmática pelo pilus, pela pile. O que vai acontecer? Tá vendo esse plasmídio aqui, ó? Ele vai passar para outra célula. E a outra célula, a outra bactéria, então, vai ter vai ter ali um DNA novo inserido, do qual ela pode produzir proteínas a partir dele. Então, essa aqui é uma forma de transmitir genes de uma bactéria para outra. Não é uma reprodução propriamente dita sexuada, porque você não está fundindo as células. Na transformação é um pouquinho diferente. Você já não tem mais um contato direto entre duas células. Você tem então aqui uma célula e aqui você tem uma outra célula, do qual uma ela pode romper lá a sua parede celular, ela pode estar ali morrendo e aí ela pode liberar esse plasmídio no ambiente, na água, por exemplo. Tá? Então
Está liberando aqui. Estão aí no meio aquoso. E aí tem uma outra bactéria próxima a ela que vai absorver esse plasmídio. Vai fazer um poro ali na membrana e absorver esse plasmídio. Aquela questão que a gente fala de transmitir plasmídio de uma bactéria para outra lá durante a produção do gene da insulina, a gente induz, por exemplo, essas bactérias aqui vão receber um choque. Elas acabam recebendo um choque pequeno que acaba fazendo com que muitas bactérias fiquem com pequenos poros na membrana. E aí elas acabam facilitando aí a absorção do plasmídio. Ele acaba entrando com mais facilidade. Então essa célula agora que está recebendo esse plasmídio vai integrar esse plasmídio ao seu DNA e vai poder começar a produzir aqui um monte de proteína nova, que ela não tinha essa informação genética antes. A gente chama isso aqui de uma transferência indireta. Indireta porque não tem o contato direto. E tem a transdução, tá? Que é uma transferência por vírus, okay? Através do ciclo lisogênico do vírus. A gente estudou sobre ciclo lisogênico na aula passada. A gente fez uma revisão sobre isso. Você tem lá um vírus bacteriófago, por exemplo, que ele pode entrar na célula, se multiplicar. E aí, perceba que o DNA bacteriófago aqui, ele está roxo. Tá? Ele está roxinho. E o da bactéria está verde. Aí você vê aqui que você tem aqui 4 bacteriófagos. Um deles está com um pedacinho verde, ou seja, um desses bacteriófagos aqui, um desses vírus, acabou agregando um pedaço de DNA bacteriano. E aí então eles vão quebrar a célula e sair lá para o ambiente. Esse que tem um pedacinho novo aqui, ele pode infectar uma bactéria diferente daquela que ele infectou antes, injetar o seu material genético, bem aqui no 5, injetar o seu material genético e junto com ele está indo o pedacinho ali do material genético da bactéria. Tá? Da bactéria. Então ele acaba transferindo o gene de uma bactéria para outra. A gente acaba explorando muito isso aqui também para transferir genes de uma bactéria para outra que não seja por plasmídio. Aí vai depender ali de qual é a melhor estratégia para o melhor tipo de produção de proteínas de interesse do pesquisador. E aí a gente também tem que falar que o metabolismo bacteriano é muito importante como determinante da sobrevivência do organismo. Então esses organismos eles vão acabar tendo que sobreviver independente de onde eles estejam. E aí uma condição básica para a sobrevivência de todos os organismos na Terra é o metabolismo energético. Tá? É o metabolismo de produção de energia. Então, em bactérias, isso é um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma. Eles querem obter energia. Então, eles precisam se alimentar, eles precisam de nutrientes. Ok? E o que a gente faz com esses nutrientes? Qual é o nutriente principal que gera energia? Uma coisa também do primeiro ano. São os carboidratos. Aí a gente pega carboidrato e aí consome ele, faz a quebra ali das ligações do carboidrato e faz energia. E tem duas formas para a gente fazer energia através da quebra do carboidrato. A gente pode unir a quebra do carboidrato com a presença do oxigênio, a gente faz uma quantidade maior de energia, ou pode fazer sem oxigênio. Então, as bactérias que são heterotróficas, elas precisam obter nutrientes de outros organismos. Elas não têm a capacidade de produzir o seu próprio carboidrato. Então, elas pegam o carboidrato de outro organismo. E aí vem a questão da presença ou da ausência do oxigênio. Na presença do oxigênio, ela vai fazer respiração aeróbica. Tá? Então, que é com oxigênio. Sem oxigênio, tem algumas bactérias que fazem também energia. Aí elas são bactérias anaeróbicas. E aí que vem a grande questão. Tem bactéria que ela consegue fazer os dois. Ela pode viver bem com oxigênio, mas ela também consegue sobreviver sem.
Tem bactéria que consegue sobreviver só se tiver oxigênio. Ela não consegue fazer, às vezes, respiração anaeróbica. E tem bactéria que é o contrário. Tem bactéria que não sobrevive na presença de oxigênio. Ou seja, ela só sobrevive em ambientes sem oxigênio. Existe então essa grande diferença aí de metabolismo bacteriano. E isso é muito importante para saber, para entender as causas de várias doenças que elas causam e também para desenvolver formas de combatê-las. Uma outra questão também aqui interessante são as bactérias autotróficas, tá? Que são as cianobactérias. São as autotróficas, ou seja, elas conseguem produzir o seu próprio carboidrato, seu próprio alimento. E aí a gente tem bactéria fotossintetizante, que produz então carboidrato utilizando a energia da luz, ou as quimiosintetizantes, que em vez de utilizar a luz, elas vão usar substâncias inorgânicas. E aí, mais uma vez, você tem que pegar isso da química. Toda vez lá que você tem uma ligação lá entre carbonos, por exemplo, CC, sim, dois Cs ligados aqui, uma ligaçãozinha simples. Se eu quebrar essa ligação aqui, eu libero energia, tá? É isso que as bactérias fazem na quebra de substâncias inorgânicas, só que não é com carbono, é uma substância inorgânica, tá? Mas a lógica é essa, ela quebrar a ligação da substância ali e obter energia para fazer a seu metabolismo ali, para a sua sobrevivência. Galera, era isso que a gente tinha para estudar sobre bactérias. Se você ficou com dúvida, usa o canal de dúvidas. Professor, não posso estar nesse horário, estou fazendo outra coisa, estou assistindo outra aula, estou assistindo ali uma live aí de um sertanejo. Não tem problema, manda sua pergunta lá, que aí quando eu puder eu vou responder, eu vou tirar sua dúvida. Se você estiver precisando de mais exercício, de mais fonte, não entendi alguma coisa, pergunta lá que quando eu tiver tempo eu respondo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço por terem visto tudo. Desejo a vocês um bom estudo e não se esqueçam que existam milhares de bactérias dentro de você. E para elas, você é o mundo.